Bom dia, pessoal. A gente está começando aí nosso terceiro dia de semana acadêmica com a palestra do professor Gladstone. O professor Gladstone ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo, em 99, mestrado em Engenharia de Transportes pelo Instituto Militar de Engenharia, em 2002, e doutorado em Computação Aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2007. Fez seu pós-doc na Universidade de Montreal, em 2011, e ele é professor do programa de pós-graduação em Engenharia de Transportes da COP UFRJ, com experiência aí nas áreas de transporte, logística e pesquisa operacional, com ênfase em otimização combinatória. A gente agradece demais aí a presença e a disponibilidade do professor Gladstone, toda a comunidade do IF Arraial do Cabo. Agradece demais e é isso, Gladstone. Fica à vontade. Você tem aí, enfim, até umas 9h40, 9h50 para poder abordar a sua palestra e depois deixa uns minutinhos finais para a gente poder fazer algumas perguntas, né, interagir contigo, tá bom? Quem Perfeito. quiser pode ir fazendo pergunta aí pelo chat que ao final a gente passa essas perguntas para o professor Gladstone, tá bom? É isso. Obrigado aí pela apresentação. Só queria, antes de começar, mostrar que eu estou usando uma camisa bem bacana que eu ganhei. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, que eu baixei aqui o monitor. É um prazer muito grande Essa estar camisa é falando com bonita. vocês aqui. É bem legal ver essa atividade de vocês, saber que vocês estão completando 10 anos aí. Eu fiquei muito motivado com isso. E é um prazer estar falando aqui com vocês, né? Obrigado aí pela apresentação do professor Marcos. Eu trabalho aqui na COP, sou professor do Programa de Engenharia de Transportes aqui da COP UFRJ. Atualmente eu sou coordenador do curso também. Mas uma coisa que você não colocou aí no currículo, Marcos, que eu acho legal falar, é que a minha formação lá atrás foi no Instituto Técnico também. Então, meu ensino médio, né, assim, foi na parte, foi com um instituto tipo que vocês têm aí, então eu achei bem legal. Isso mexeu muito com a minha parte profissional. Então, eu espero que muitos alunos aqui que estão aí hoje no técnico, né, estejam pensando em continuar estudando aí, fazer uma boa graduação, que continue, que venha para a área de transporte, será um prazer recebê-los aqui também. Embora a gente não tenha curso de graduação aqui na COP, né? Aqui o programa de engenharia de transporte, só fazendo uma propaganda rápida, ele é um programa que tem quase 40 anos, não, tem mais de 40 agora, mais de 40 anos de idade, e é um programa que só tem mestrado e doutorado, né? Então, a gente recebe aqui alunos para fazer mestrado e doutorado, então, você precisa ter feito, os alunos aí do técnico ter feito uma graduação, mas a gente tem alunos também da graduação que estão ouvindo, e eu espero que tenha alunos da pós também, vocês são todos convidados a conhecer a nossa estrutura, e aqueles que quiserem participar do nosso processo, a gente tem seleção todo ano, então, o curso aqui está de portas abertas aqui a todos os interessados. E é isso. Bom, de novo é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre os atendimentos emergenciais em cidades como a do Rio de Janeiro, a logística envolvida na localização das bases de resgate. Nós somos o programa de engenharia de transportes, então isso aqui, a ênfase dessa apresentação é mais na área de atendimento em vias na cidade. Isso, na verdade, surgiu a partir de uma demanda do Corpo de Bombeiros, uma demanda real, e eu vou explicar para vocês aqui o que a gente fez. Hoje eu tenho uma aluna de mestrado que já terminou, um aluno de graduação que terminaram seus trabalhos em cima desse tema, e tem uma aluna de doutorado, terminando seu doutorado também com essa temática aqui. Então, a primeira coisa que é legal a gente entender aqui é onde a gente está, esse problema ele acontece, né? Como é que se dá, como é que é qual é acontece o contexto, né? Como é que onde isso está envolvido, onde está envolvida a cidade, né? Então, os serviços médicos de emergência, eles recebem aí diariamente chamadas de emergência, então tem que ser feito um atendimento pré-hospitalar, porém essa natureza é totalmente incerta, então, onde tiver gente, eu tenho necessidades e eu tenho que fazer um atendimento pré-hospitalar e atender essas chamadas, né? Então, por outro lado, eu tenho que essa eficiência do serviço, ele passa pelo
atendimento das chamadas, envolve o tempo de resposta, eu vou detalhar um pouquinho esses elementos, a importância do tempo de resposta, e para que a gente possa fazer esse atendimento de maneira adequada, eu tenho que ter uma estrutura dos serviços médicos de emergência bem definida, que é só a sigla em inglês, de serviço médico de emergência, então eu preciso saber onde as bases dos veículos de emergência, onde elas estão localizadas, verificar a capacidade de atendimento e fazer a cobertura dessas bases, né? Verificar a área de cobertura. Então, um sistema, fazer atendimento de emergência em cidades como o Rio é um desafio diário que o Corpo de Bombeiros tem, junto com o SUS, para fazer esse levantamento, esse atendimento rápido e o atendimento hospitalar também rápido lá no outra ponta, porque isso pode salvar muitas vidas. Então, ainda dentro dos serviços médicos de emergência, a gente tem, como eu falei, o componente pré-hospitalar, que integra atividades de médicos e de transporte. Então, e aí é bom ver, a gente ter noção do que está acontecendo de ponta a ponta. Então, quando acontece uma necessidade de emergência, a gente recebe uma chamada, né, existe uma central que recebe uma chamada, que avalia a gravidade e avisa as equipes de socorristas, né? Então, existe um tempo de despacho, um tempo de liberação de uma viatura para fazer um atendimento. Então, existe, na sequência, um tempo de preparação, e aí acontece um momento importante, que é a saída da equipe para resgate. Então, a equipe sai, ela chega no local, existe aqui um primeiro tempo de deslocamento, que é importante. Ela faz o atendimento no local, né? Verifica as condições daquela pessoa, do que aconteceu, e tenta dar os primeiros socorros ali. Sai com essa pessoa, normalmente, em direção a uma unidade de atendimento, um hospital, e eu tenho um tempo de deslocamento desse hospital, e aí lá nesse hospital existe um tempo para fazer a entrega desse paciente, dessa pessoa ali, e aí eu tenho, por fim, na saída do hospital, eu tenho um retorno dessa ambulância à base, e quando ela retorna à base, eu posso fazer novos atendimentos. Então, existe um tempo de resposta aqui, ó, que é muito importante, que é o tempo o tempo decorrido desde o recebimento da chamada até a chegada da equipe no local. Esse tempo aqui, ele é extremamente importante, e ele é um tempo que influencia diretamente na logística de movimento, na logística de localização das bases para atendimento de emergência, porque essas equipes, elas saem de algumas bases, então eu preciso localizar bem essas bases para ajudar na redução do tempo de resposta, porque existe uma parte aqui do meu tempo de resposta, que é o tempo de deslocamento, que ele é muito impactante. Ele come uma grande fatia desse tempo de resposta aqui. E quais são os fatores que impactam a operacionalização do sistema de médico de emergência, né? Como eu falei, a natureza incerta das chamadas, então, elas podem ocorrer em qualquer lugar da cidade, e eu não tenho, isso é imprevisível, eu não tenho como estimar. Claro que onde tem mais pessoas morando, eu espero que tenha alguns tipos de acidentes, alguns tipos de emergência, alguns tipos de ocorrência. Existe uma variação muito grande do padrão de demanda ao longo do tempo. O que acontece de manhã é diferente do que acontece no período da tarde, diferente do que acontece à noite, muito diferente do que acontece na madrugada. Então, assim, esse atendimento, ele é variável ao longo do tempo, esse padrão muda muito. E ao longo do ano também, dependendo dos períodos festivos, você tem um pico desses atendimentos, e aí varia bastante esse comportamento. E existem muitas mudanças no tempo de viagem ao longo do dia e da rede de transporte. A gente sabe que as cidades, elas sofrem diariamente com os grandes centros, né, com problema de trânsito. Então, por mais que você esteja numa ambulância com as sirenes ligadas e tudo funcionando, ali para dizer que você está numa situação de emergência, às vezes está tudo parado e você não consegue sair do lugar, o que vai impactar no tempo, de novo, no tempo de deslocamento, que vai impactar no tempo de resposta. E isso varia ao longo do dia, obviamente, por causa do trânsito que a gente tem, e também da rede de transporte, porque, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem algumas linhas do BRT que passam pela cidade, então, dependendo do sistema de transporte que eu ofereço,
essas ambulâncias, esses equipamentos, esses veículos de resgate, eles podem utilizar determinados atalhos que o veículo leve, tradicional, não pode usar, para chegar mais rápido até a vítima lá que está precisando de atendimento. E aí, o problema também que impacta bastante é a saída desses veículos, né? Porque, às vezes, imagina uma situação que eu tenho uma base com 4 veículos, se tiver 4 atendimentos sendo realizados, chegar um novo atendimento, uma nova solicitação, essa base, por mais próximo que ela esteja da vítima, do local da ocorrência, ela não pode ser utilizada, tem que se buscar uma outra, e isso impacta, a saída dos veículos, então impacta nesse processo de atendimento. Com relação à eficiência do serviço, né, o fornecimento de atendimento pré-hospitalar ágil de qualidade tem se mostrado eficaz na redução da mortalidade e na minimização da seriedade das sequelas, né. Vale ressaltar que, eu vou colocar tudo aqui de uma vez, fica mais fácil, que em acidente de trânsito, por exemplo, estima-se que a chance de sobrevivência da vítima cai cerca de 10% a cada hora. Então, se tem um acidente, tem que chegar muito rápido para poder ajudar essas pessoas ali que estão envolvidas, né. Se for um acidente vascular cerebral, por exemplo, um atraso de 15 minutos no tratamento resulta na perda de 1 mês de vida saudável desse paciente. Então, eu tenho que adiantar o mais rápido possível esse atendimento. E, além disso, para fechar, 90% das pessoas que sofrem parada cardíaca fora de um hospital morrem por falta de atendimento adequado. Então, pessoal, esse problema aqui, o atendimento, a ocorrências de emergência, ele pode salvar vidas efetivamente, entendeu? Evitar um problema muito sério, que são as sequelas. Então, quando você tem um acidente que você, às vezes, retarda no atendimento, as sequelas que podem ser causadas na vítima, elas são o resto da vida daquela pessoa. Então, a gente tem que atender muito rápido. Então, a eficiência, o atendimento rápido e com qualidade pode salvar e salva muitas vidas todos os anos. Com relação à infraestrutura, existem alguns pontos importantes. Quando eu penso em atendimento, então, na cidade, eu devo pensar em quais locais que eu devo colocar essas unidades para despachar e deixar estacionados esses veículos de emergência, né? Quantos veículos cada base precisa fornecer, né, para que tenha um atendimento, precisa ter para ter um atendimento adequado, né? Qual a distância máxima que um veículo de emergência consegue cobrir sem ultrapassar um tempo de resposta pré-definido? Por exemplo, o Corpo de Bombeiros, ele trabalha com um tempo de resposta de 10 minutos. Ele quer atender todas as chamadas em no máximo 10 minutos. Mas dependendo da localização das bases, isso pode não acontecer. E a gente sabe que não acontece porque a cidade é muito grande, a cidade do Rio, por exemplo, é muito grande. Então, como que a gente pode conciliar uma maior cobertura da chamada de emergência? Maior cobertura significa um maior atendimento, né? Sabendo que é uma escassez de recursos financeiros, porque a gente sabe, por outro lado, que se eu aumento demais a frota de veículos, esses veículos precisam de manutenção, são caros, podem ficar maior parte do tempo parado. Então, quer dizer, gera Por outro lado, se tiver muitos recursos, muitas viaturas, por exemplo, eu tenho muito recurso empenhado. Agora, se eu tiver poucas viaturas, com muitas viaturas eu consigo fazer um atendimento talvez melhor à população, mas com poucas com o problema de gerar um custo muito grande para a operação. Mas se tiver poucas ambulâncias, embora o custo seja menor, eu possa gerar um atendimento ruim para a população. Então, aí surge o problema, que é como otimizar, eu vou ter essa palavra aqui em maiúsculo mesmo, que chama a atenção. Eu gosto dessa parte de otimização, é o que eu venho fazendo. Como otimizar, né? Como melhor usar os recursos existentes. Como é que eu faço isso? Como é que a gente pode auxiliar? E aí vem a motivação, que é o caso real aqui do Rio. Como eu falei aqui no começo, o Corpo de Bombeiros procurou a gente e pediu para que a gente estudasse esse problema aqui na cidade do Rio. E pediu que a gente definisse junto com eles quais seriam um conjunto, né, onde é que deveria estar essas bases hoje na cidade, para que a gente tivesse o melhor atendimento possível à população do Rio. Então, a gente fez um levantamento de janeiro até dezembro de 2015, foram 482 mil ocorrências que foram
foram levantadas, tudo que aconteceu no histórico do Corpo de Bombeiros, e a gente conseguiu geoposicionar essas demandas, então eu sabia a longitude e a latitude do evento, do que ocorreu. E aí tinha ocorrências do tipo 1, são ocorrências tipo infarto, que acontecem dentro de casa, escada, cauda escada, acidentes domésticos. E eu tenho a ocorrência do tipo 2, que era uma coisa que eu estava muito interessado em ver, que eram acidentes de trânsito, né? Então, onde que estava acontecendo na cidade. Então, eu tinha essa base de quase 500 mil ocorrências distribuído por esses dois tipos, geolocalizado. Eu também sabia qual foi a base que atendeu aquele ponto e para qual hospital aquela vítima, né, ela foi levada. E o Corpo de Bombeiros, ele tinha na atualidade, esses dados são de 2013 a 2015, porque esse estudo começou ali em 2016 para 2017. Então, eles me passaram o histórico e me disseram, olha, a gente tem 36 unidades do Corpo de Bombeiro para fazer esse atendimento. Elas estão espalhadas pela cidade do Rio. Aqui, dá para ter uma noção do que é o Rio, né? Assim, aqui a região, o Rio é dividido em 5 áreas de planejamento, então a P1, a P2, a P3, a P4 e a P5. E essas bolinhas vermelhas, né? Eu estou falando com vocês aqui, ó, da Ilha do Governador, eu estou por aqui assim, eu moro aqui, ó. Mas essas bolinhas vermelhas, aqui a Paquetá, não sei se vocês conhecem, mas essas bolinhas vermelhas aqui indicam as unidades, as 36, onde estão localizadas as 36 unidades de atendimento do Corpo de Bombeiros. Então, a gente vê aqui uma concentração grande, olha, entre Zona Sul, Zona Norte e Centro. Eu não tô vendo o chat, tá? Então, Pode deixar comigo. tá bom. Então, aqui eu tenho um conjunto de bases, e aqui eu tenho a área da Barra de Tijuca, a zona oeste da cidade, Campo Grande, está por aqui assim. E aí vocês conseguem, olhando de cara para esse mapa, conseguem perceber que eu tenho grandes pontos de atendimento aqui na zona norte, zona sul, centro, mas isso vai minguando, tá vendo? Vai reduzindo a partir do momento que eu caminho em direção à Barra da Tijuca, a zona oeste da cidade. E eu não sei se vocês conseguem perceber, mas tem uma mancha cinza aqui, ó. Essa mancha cinza significa área, são setores censitários, ou seja, são locais que tem pessoas morando, tá? Então, a gente percebe aqui que tem uma grande área, principalmente na Zona Oeste, por exemplo, tem muita gente morando e que está, digamos assim, com um atendimento um pouco reduzido para essa quantidade de pessoa que tem aqui. Ao passo que na Zona Sul, Zona Norte, Centro, você tem um conjunto maior de bases, né? E isso é válido também para a região da Barra da Tijuca. Aqui, só para vocês... E o Rio sofre de um problema muito grande também, né? A gente tem muitas montanhas, o que deixa a cidade maravilhosa, muito bonita, só que isso gera um problema do ponto de vista de atendimento, porque eu tenho que contornar essas montanhas, eu tenho que contornar as lagoas, eu não tenho estrada, muitas vezes a Floresta da Tijuca, ela é uma unidade de preservação, então eu não tenho acesso fácil. Então, a maioria do deslocamento, quando ele não se dá por helicóptero, né, a grande maioria é por veículos, eu preciso usar o sistema viário da cidade, então eu tenho que fazer contorno, né, tenho que fazer voltas. E isso dificulta o atendimento. Então, aqui já dá para ter uma noção de como é que dá esse espalhamento das unidades de atendimento do Corpo de Bombeiros dentro da cidade do Rio. Aqui é uma outra mapinha legal, isso aqui é bem bacana de ver também, que mostra a parte de densidade demográfica do Rio. Quanto mais escurinho tiver essas áreas aqui, maior é o número de pessoas, né, por quilômetro quadrado. Então, você percebe aqui que há uma grande adensamento na região norte aqui, né, da cidade, na zona norte, zona sul e centro, aqui próximo. Isso vai reduzindo a partir do momento que eu caminho em direção à área da Barra da Tijuca e da zona oeste da cidade aqui. Mas, quando a gente observa esse outro mapa aqui, esse mapa mostra o crescimento populacional da cidade ao longo do tempo. A gente vê, e aí quanto mais escuro, maior o crescimento populacional. A gente vê o movimento inverso, tá vendo? Então, aqui, enquanto as pessoas estão
mais hoje residentes aqui na Zona Norte e Zona Sul da cidade, quando você começa a avaliar a taxa de crescimento, começa a crescer pelo lado que está mais vazio da cidade, o que era esperado, porque aqui a área do terreno, o custo do terreno é menor e, consequentemente, há uma procura por esses espaços. Então, a gente vive um dilema aqui, olha, temos um número menor de pessoas nessa região, mas o crescimento para essa região é muito maior. Então, o que eu posso fazer para melhorar esse atendimento, sabendo que eu tenho esse crescimento ordenado, né, nessa região da Barra da Tijuca e da Zona Oeste, da Zona Oeste. Lembrando aqui, Zona Oeste, Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Então, aqui são essas duas regiões que eu estou falando aqui. Ó. E aqui é o crescimento. Ainda para falar das ocorrências, quando a gente fala de totalidades de ocorrências que o Corpo de Bombeiros atende, a gente vê muita ocorrência aqui na região de Campo Grande. Muita ocorrência no centro. Quanto mais escuro, maior o número de ocorrências. Tá? Quando a gente vê total de ocorrências, quando a gente vê, às vezes, só as ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito, olha que interessante, de novo, embora eu não tenha tanta gente morando aqui, essa área aqui, ó, Zona Oeste e a região da Barra, são áreas que têm o maior número de acidentes de trânsito com atendimento. Então, realmente é um problema nessa região aqui, que é grande demais, e que reflete também, não só nos acidentes de trânsito, mas na totalidade. Aqui também você vê que essas cores são bem mais carregadas nessa parte do mapa. Então, qual foi o objetivo que surgiu aqui? Foi, poxa, peraí, então como é que eu posso modelar, e aí eu acho legal, assim, eu sei que o público é variado aqui, mas como é que eu posso modelar matematicamente o problema e dizer o seguinte, olha, dadas essas condições, onde que eu devo localizar bases de despacho de veículos de resgate, considerando essa ótica multiobjetivo, né? Olha, se eu colocar aqui, eu vou cobrir mais a população, mas eu não preciso colocar tantas ambulâncias, assim, que tem um custo associado. Como é que eu faço isso de maneira multiobjetiva? Com o objetivo sempre de indicar locais estratégicos para a instalação dessas bases. Então, o objetivo do trabalho foi esse aqui, como fazer essa localização? Será que as bases que estão hoje, as 36 bases do Corpo de Bombeiros, estão posicionadas adequadamente? Era um ponto de interrogação que o Corpo de Bombeiros tinha, a gente também tinha. Bom, se não estão, será que eu devo fechar alguma? Será que eu posso aproveitar esses equipamentos, veículos de resgate dessa base que foi fechada em outro lugar? Mas qual seria esse outro local? E aí fica uma brincadeira bem legal de você, um problema real, e é uma brincadeira que eu sempre faço isso com os meus alunos, é uma brincadeira no sentido legal da palavra, assim, de uma coisa que você acaba tentando resolver de maneira muito inteligente e você acaba ficando fascinado pelo problema que você está resolvendo. Então, eu gosto muito desse negócio e eu uso muito esse termo brincadeira para chamar os alunos para perto e falar, pô, vamos lá, vamos tentar fazer, é legal. E isso tem funcionado muito bem. Então, o que acontece? Um problema multiobjetivo, né? A gente tem abordagens objetivos. Então, a gente tem problemas com solução única. Qual seria o número ideal de bases? Não, mas espera aí, eu tenho múltiplas soluções. Então, qual seria o número ideal de bases para que eu tivesse 80% da população atendida? Qual seria o número ideal de bases que eu tivesse 90% da população sendo atendida? Então, observa que definir número real de bases, número de bases e percentual de população atendida é uma questão que gera conflito. Quanto mais bases eu tiver, maior é a população sendo atendida. Então, peraí. Se eu não consigo atender todo mundo, não porque eu não posso colocar muitas bases, mas porque, por exemplo, existem problemas na cidade com relação ao deslocamento. Eu não consigo chegar em determinados locais com 10 minutos. Então, se eu não consigo, onde é que eu deveria colocar essas bases para que eu garantisse, por exemplo, 90% da população sendo atendida? 80%, 75%. Então, existe um problema aqui, uma questão que é olhar de maneira múltipla. Se você tem que olhar com vários objetivos diferentes. Por um lado, a população quer ser muito bem atendida. Quanto mais bases tiver, melhor. Por outro lado, o poder público, né, o gestor, ele já pensa diferente. Peraí, onde é que eu vou colocar
porque eu não posso fazer manutenção em toda essa frota, eu tenho que atender em até 10 minutos, então eu vou usar esse intervalo de 10 minutos. Então, por um lado, eu quero maximizar, a população pensa em maximizar o atendimento, quanto mais melhor. Por outro lado, eu quero minimizar, mas garantindo o atendimento mínimo. Existem objetivos conflitantes aqui. E isso gera um trade-off, que é essa compensação. Então, que é maximizar a cobertura versus minimização de recursos, que é o que a gente estava falando aqui desde o começo. E aí surge o meu problema, surge o problema logístico. Eu não vou criar muito, dar muito detalhes aqui, mas, assim, é interessante que vocês saibam que a gente pode representar esses problemas matematicamente. E quando eu estava fazendo lá meus cursos técnicos lá atrás, meu curso técnico, né, que eu fui para fazer a engenharia, eu sempre fui muito fascinado por essa parte aqui, de como representar os problemas matematicamente. Então, o que acontece? Por um lado, você tem os pontos de demanda, que eu estou grifando aqui em vermelho as partes mais interessantes. A intenção aqui não é tornar a apresentação chata, mas mostrar para vocês que é possível usar modelagem matemática para resolver problemas reais, entendeu? E isso é um problema muito real. Então, eu tenho pontos de demanda, que são setores censitários. No caso do Rio, são mais de 10 mil setores censitários. Então, eu tenho mais de 10 mil pontos de demanda, mais 10 mil pontos que tem ocorrências do Corpo de Bombeiros para que o Corpo de Bombeiros atenda. Por outro lado, eu tenho locais que podem ser instalados, bases de unidades, né, de despacho de ambulância. Podem ser bases antigas, locais pré-existentes. Eu tenho ainda um conjunto de bases pré-existentes para atender um ponto de demanda, que é esse BI aqui. O que significa isso, né? Isso é uma coisa real. Numa das conversas que a gente teve com o Corpo de Bombeiros, ele falou assim, poxa, mas vocês não podem simplesmente acabar com as 36 bases que a gente tem hoje. Elas estão operando e eu não posso admitir que isso seja dessa maneira. Eu falei, não, perfeito, eu entendo, porque a operação está sendo executada, é mais fácil, o pessoal que está nessas bases conhece a região, então fica fácil o atendimento ser mais rápido, ele consegue ser ágil, né? Aí eu falei, mas o que a gente pode fazer? Aí eles falaram, mas a gente pode fechar algumas, mas nem todas. Aí eu falei, vamos criar cenários? Então, vamos criar cenários em que eu fecho algumas bases e deixo o modelo indicar quais são melhor atendimento possível. Então, foi isso. A gente tinha um conjunto, esse BI aqui, um conjunto de bases que pode atender um determinado conjunto E. E eu tinha aqui esse conjunto Ezinho aqui, ó, que é o conjunto de bases bases pré-existentes que estavam no conjunto total, e dentro desse conjunto de bases pré-existentes eu tinha que garantir que um determinado número mínimo deveriam ser abertas. Eu não poderia fechar todas elas e criar novas bases. Tinha que falar o seguinte, olha, se eu tenho a possibilidade de colocar 40 bases, eu tenho que garantir que 30 serão bases antigas e 10 novas apenas. Então, a gente tinha essas restrições. Tudo foi construído a partir de, primeiro, revisão bibliográfica, para ver como é que eram em outros países, né, como é que foi tratado o problema, outros pesquisadores trataram, enfim, foi um estudo amplo aí de visitar literatura, e também a partir de reuniões com o Corpo de Bombeiros, porque a realidade de cada país, né, ela tem que ser respeitada, então a gente tinha que respeitar a visão do Corpo de Bombeiros. E com isso a gente chegou no modelinho, que eu vou representar com calma, vai ficar meio técnico agora, mas eu vou pular rápido isso aqui. Eu tenho 5 funções de objetivo, então o problema é totalmente multi-objetivo, e várias restrições. Aqui tem restrições que garantem atendimento da demanda, restrições que garantem que eu só posso atender um ponto de demanda se tiver uma base, só posso atender um ponto de demanda a partir de uma base J, se tiver uma base J aberta, eu não posso abrir mais do que P bases, enfim, eu vou detalhar um pouquinho isso. Mas quando eu falo dos objetivos, o primeiro objetivo era maximizar a população. Então, eu quero maximizar a população atendida. Então, cada ponto de demanda aí tem uma população associada. Cada setor censitário tem uma população associada. Eu queria que essa população fosse a máxima possível, né, atendida. Por outro, eu tenho que também maximizar os pontos de demanda que tem o maior número de atendimentos, de ocorrências do Corpo de Bombeiros. Então, eu quero maximizar a população, maximizar o número de ocorrências, eu quero minimizar o número de bases abertas. Olha como é que é conflitante.
Eu quero maximizar a população, maximizar o número de ocorrências atendidas, mas eu quero minimizar o número de bases. Não faz sentido isso. Né? Não, eles conflitam imediatamente, estão conflitando aqui. Mas é um problema, muito objetivo que eu tenho. Por outro lado, eu também queria minimizar a distância entre as áreas cobertas e as bases de apoio, então eu queria botar bases posicionadas próximos dos locais de demanda, e também eu queria evitar que áreas ficassem sem atendimento. Então, essa última parte aqui é uma penalização que a gente aplica por setores censitários que ficaram sem atendimento, porque, por exemplo, eu digo só que eu só posso usar 40 bases não é suficiente para atender todo mundo, uma parte da população não vai ser atendida, e essa parte eu penalizo. Eu digo, ó, poxa, não estou atendendo esse pessoal aqui deveria estar sendo atendido dentro de 10 minutos, e eu não quero que isso aconteça. Então, eu quero que essa penalização seja a menor possível. Minimizar isso aqui significa atender mais gente. Então, esses 5 objetivos foram tratados, e aqui, de novo, são as restrições que eu estava falando, então, cada ponto de demanda deve ser atendido, aqui eu não posso atender um ponto de demanda a partir de um ponto de base J, sem que lá tenha uma base em J. Aqui eu digo que eu tenho per veículos, então, às vezes, eu poderia abrir N bases, mas a quantidade de veículos que eu tenho é tão pequena que não adianta tentar abrir muitos, eu não vou atender todo mundo. Então, isso, como eu falei, isso é um problema bem real. Eu tenho um número finito de ambulâncias que eu posso usar, de veículos de resgate, né? Essa aqui, eu também tenho que respeitar a capacidade de cada base. O que é a capacidade de cada base? Eu vou ter que dizer, além do local que está a base, né, quantos veículos eu devo colocar lá. E essa quantidade deve respeitar a capacidade da base de armazenar esses veículos. Então, eu tenho que ter um limite aí de veículos por base. Por outro lado, eu tenho que... Uma outra questão interessante que o Corpo de Bombeiros trouxe para a gente foi que eu teria que limitar a quantidade de pontos diferentes que uma base poderia atender para que desse tempo para fazer com que a base conheça bem a sua área de atuação. Então, existiu uma restrição com relação a isso. Essa restrição número 11 aqui, né? Observa que é tudo matemático, mas tem uma representação por trás. Eu digo o seguinte, olha, eu só posso abrir novas bases, né? Como eu falei para vocês, se eu abrir pelo menos tantas bases pré-existentes, então esse Q aqui é a quantidade de bases pré-existentes que eu quero abrir, e baseado nisso, eu consigo abrir novas bases, que é essa outra restrição. Aqui, eu digo que o número máximo de veículos de resgate em cada base não pode passar de um limite, e aqui eu tenho várias variáveis, que chamam de variáveis de decisão, que dizem que são variáveis, a maioria delas são binárias, eu coloco ou não uma base aqui, eu atendo ou não esse ponto de demanda, né? E, por outro lado, eu tenho variáveis que são inteiras, né, que a gente aprende lá os conjuntos, né, números inteiros, e acho que nunca vai utilizar isso, mas utiliza o tempo todo. A gente que só não está vendo ainda de vai utilizar, né? Principalmente falando isso mais pessoal do técnico. Né? Então, aqui eu tenho a quantidade de ambulâncias que eu vou colocar em cada uma dos meus pontos J, em cada uma das minhas bases. E isso é o número inteiro. Eu não posso botar uma ambulância e meia. Posso colocar uma, duas ou nenhuma, zero, né? Não posso colocar negativa também. Então, assim, esse é o modelo que eu tinha para resolver. E aí, no fundo, eu não posso trabalhar esse monte de objetivos separadamente. Então, quer dizer, até posso, mas nesse caso aqui a gente juntou tudo, mas a gente não pode misturar tudo sem tomar o devido cuidado. Por exemplo, aqui eu estou falando de número de pessoas que estão sendo atendidas, então eu tenho que dividir aqui pelo total da população que eu tenho para criar uma unidade admissional. Então, eu faço umas divisões aqui para fazer com que esses objetivos possam ser acoplados. Então, 5 objetivos que eu tenho, na verdade, eles viraram um só, que é maximizar isso aqui tudo. Então, onde é maximizar, ficou com o sinal de mais, e onde é minimizar, agora, lá atrás, quando eu defini os 5 objetivos, tem o sinal de menos, que maximizar menos é a mesma coisa que minimizar o que está aqui dentro. Enfim, foi esse modelinho aqui que a gente trabalhou. E aí eu entrei com vários cenários para mostrar para o Corpo de Bombeiros. Cenário número 1, eu tinha 36 bases, eu queria mostrar para ele como é que seria o atendimento dele hoje, considerando 10 minutos de chegada lá dos veículos
nos setores censitários. A gente criou, então, 8 cenários, cenário 2 com 36 existentes mais 20 novas. Eu podia abrir somente, observa, eu tenho 36 existentes e 20 candidatos, mas eu só posso abrir 2 bases novas. E o número de veículos era 80, e depois foi mudando para 85, porque esses números aqui foram o bombeiro que deu para a gente, ó, no máximo que eu consigo é comprar mais 5 ambulâncias. E o máximo que eu consigo é abrir mais 10 bases, mas eu quero saber onde elas estão. Então, a gente foi montando esses cenários para mostrar o ganho que a gente teria com os cenários, né, com essas entradas. Por exemplo, o cenário 1 tem 36 existentes, 80 ambulâncias, mas o cenário 3 tem 36 bases existentes e 85. Então, aqui dá para ver de cara o ganho que eu vou ter entre os cenários 1 e 3. Se vocês observarem o cenário o 2, ele tem uma relação com o cenário 4, porque até 2 novas bases, mas daqui para frente, do 4 em diante, são cenários com 85 ambulâncias. Então, aqui para mostrar o resultado, então, o cenário 1 hoje, por exemplo, o cenário atual do Corpo de Bombeiros, ele atende 82,7% de toda a população que está na região, né, na região da cidade do Rio. Só que das 36, o modelo diz o seguinte, das 36 que você tem, bastaria você trabalhar com 33. 3 você pode fechar. Eu vou usar 80 veículos, você pode fechar 3 e você vai atender 82,7% da população. Se você for analisar o cenário 2, eu permito abrir 2 novas bases de 20, mas eu só tenho 80 veículos ainda. Eu consigo aumentar de 82,7% para 86%. E olha que interessante. Nesse cenário, eu posso deixar, das 36 existentes, eu posso trabalhar apenas com 32, e eu abro 2 novas. E eu com 80 veículos, eu tenho esse aumento aqui, ó, que é de quase 4%, e isso, em termos de pessoa, é muita gente, são mais de 200 mil pessoas que você consegue atender melhor. Então, a gente foi montando esses cenários aqui, lembrando aqui do cenário 3, cenário 3 eu não abro ninguém, não deixo abrir nada, e depois eu vou aumentando. Então, no cenário 3 eu já não abro ninguém, mas eu estou com 85, eu estou usando 82, e aí, a partir do momento que eu vou deixando abrir, eu consigo chegar numa situação de chegar aqui com 89%, com 85 bases, 85 ambulâncias e 10 bases. Mas se vocês observarem, os ganhos percentuais, eles vão caindo. De 82 eu vou para 86, 87, aqui vai para 0,6 a mais, 0,5 e 1% aqui. Os ganhos eles vão reduzindo. Por quê? Porque não adianta você colocar muitas novas bases se a rede de transporte não te ajuda. Então, assim, a rede de transporte passa a ser um gargalo para você em termos de atendimento melhor da população. Você não consegue passar com a rede que você tem. Então, você teria que incentivar, fazer outras coisas para poder melhorar esse atendimento aqui. Não é só mais bases e número de veículos. E aqui dá uma noção bem bacana do que está acontecendo. As cores aqui representam as áreas de atuação. Então, vou pegar uma cor bem fácil aqui, ó. Tá vendo essa verdinha aqui, ó? Então, essa base que está localizada aqui, ela vai atender essa área verde que está em volta. Essa base que está localizada aqui embaixo vai pegar a área laranja, que é o aeroporto do Galeão, aqui assim, ó. Então, aqui está o Fundão, aqui está a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, enfim, essas áreas são as áreas de atendimento, são as áreas de cobertura que o modelo indicou. A área cinza é a população não atendida, observa, tem um monte de área cinza aqui achurado, sem atendimento. E aí, quando eu entro no cenário 2, o cenário 2 eu começo a permitir abrir bases novas. Não sei se vocês conseguem perceber, mas os triângulos em cinza são potenciais locais de abertura. E os triângulos coloridos foram os que foram utilizados para abertura mesmo. Então, no cenário 2, eu só podia abrir 2 novas bases. Ele abriu aqui e aqui. E aí eu fui mostrando, tá vendo o avanço, você consegue ver pelo mapa, que você começa a atender áreas que não estavam sendo atendidas, né? E quando você começa a abrir novas bases, e aqui vou dar uma noção já geral, porque eu estou com medo de tempo permitir vocês a gente conversar um pouco. Aqui já é o cenário 1, que é 82,7% de cobertura, e abrindo as 10 bases, você vê que ele abre um monte de base, ele indica a abertura de um monte de base.
na região aqui, principalmente na zona oeste da cidade, tá? E isso aumenta, sai de 82% de cobertura, 82,7%, para 89,1% de cobertura. Então, o modelo ele consegue mostrar onde deve ser aberto para melhorar o atendimento da população, considerando aqueles cinco objetivos que eu coloquei lá atrás. Então, é isso, pessoal. Eu espero, Marcos, eu tentei correr um pouquinho aqui no final para dar tempo. Eu sei que às 10 horas vocês têm uma outra atividade, mas é isso, esse problema, que é só para fechar agora, que eu acho que é o legal, a gente apresentou isso para o comandante, né, do Corpo de Bombeiros, e esse cenário aqui eles começaram a implementar, eles começaram a correr atrás dos recursos, claro que isso não acontece da noite para o dia, né, nós falamos de recursos públicos, mas com isso o poder público ele pode se organizar e fazer as devidas contratações no tempo para que a gente possa ter esse atendimento melhor da população. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Estou aqui à disposição aí para dúvidas e... Excelente, Gleidson. Muito obrigado. Foi uma apresentação muito boa aí. Tem algumas perguntas no chat que eu vou te passar, vou tentar adiantar para a gente aproveitar ao máximo aí o seu tempo, né? O Marcílio perguntou assim, a evolução do algoritmo é feita por a inteligência artificial e machine learning? Não, eu tenho os dados de entrada, isso aqui eu recebo esses dados das ocorrências do passado, né, da população, então isso é um dado que eu tenho como informação, né, básica. Agora, e eu não tenho essa parte de projeção, mas, por exemplo, isso é importante, porque eu posso fazer, a partir dessa localização, avaliar a partir do passado, identificar como é que será a tendência de crescimento desses acidentes no futuro, e para poder já pensar na localização à frente. Então, com as inferências, a partir principalmente machine learning, a gente pode tentar descobrir o que está gerando e onde estão sendo gerados esses acidentes, onde teremos novos incidentes sendo gerados, ocorrências sendo geradas, para poder influenciar aqui nos modelos de localização. Muito possível, bom. mas no segundo momento, tá? A Shirley perguntou, né, como está a previsão para o atendimento agora no final do ano, tendo em vista a possibilidade de lockdown, mas também as festas de final de ano? Uhum. Eu não tenho acesso a essas conversas com eles, né? Então, isso é um trabalho que eu não tenho acesso a essa informação, mas eu acredito que o processo de atendimento, ele tenha sido, entre aspas, até melhorado, né? Porque você tem hoje, eu fiz um levantamento aqui, eu peguei os dados do Waze, a gente tem um convênio aqui com o Centro de Operações Rio, a gente fez um levantamento aqui, pegou os dados de tráfego nas vias e quilômetros de tráfego durante vários meses, de 5 em 5 minutos. E a gente viu que houve uma tendência que caiu bastante o fluxo na cidade, que facilita o deslocamento das bases, né? E agora com esse bloqueio com relação a festas de final de ano, do Réveillon, eu acredito que eles terão um número menor de ocorrências nas vias para atendimento. Talvez a ocorrência aumente muito em casa, que são aqueles outros problemas que eu falei com vocês, de ataques cardíacos, quedas, enfim, cortes em casa. Então, eu acredito que vai facilitar a vida deles agora. Muito bom, professor. Eu também tenho uma pergunta, que é a seguinte, esse modelo, né, essa resolução desse problema do Corpo de Bombeiros que você propõe aí neste trabalho, ele lida muito com veículos que são tradicionais, né, ambulâncias e tal. E eu também sei que você trabalha muito com cidades inteligentes, aquele tema muito novo aí que também o professor Satoru trouxe para nós aí na semana acadêmica. E eu queria saber se você tem algum estudo, né, se você participou de alguma pesquisa que faça aí a aplicação de utilização de drones, né, aqueles veículos aéreos não tripulados, que fazem esse atendimento, né? Existem alguns vídeos na internet que você consegue ver drones ambulância, né, que já tem lá um desfibrilador, né, acoplado, e aí na hora de fazer o atendimento
faz esse atendimento muito mais rápido do que um veículo que tem que passar por uma via que pode estar interditada, ou está com trânsito, ou tem que fazer o contorno numa montanha, como você mesmo comentou. Você tem algum estudo, já participou de alguma pesquisa nesse sentido? Aqui na COP a gente tem já pessoas estudando isso, né? O problema maior é a legalização do espaço aéreo, como é que serão essas regras, né? Mas eu já fiz um trabalho bem legal aqui, muito interessante, que vai nessa linha, mas a distribuição de bolsas de sangue. O Hemocentro aqui, ele centraliza, né, isso tudo, e eu preciso entregar isso para mais de 80 hospitais aqui na cidade, né? Então, como é que é feito isso hoje, né? É feito por meio de via, né? São veículos que só levam isso, então é uma operação que às vezes é complicada. Então, o aluno propôs a gente estudar alguns drones e a gente fez uma distribuição aérea, ficou bem bacana, a gente monta as rotas, a gente levou em consideração, porque assim, o drone funciona muito bem, é show de bola, só que ele tem um problema, assim, o horário que você vai operar, ele precisa trocar bateria, ele tem autonomia de voo limitada, então você tem que tomar uns certos cuidados para fazer a troca. Então a gente montou um sistema de atendimento aéreo e funcionou muito bem. E eu vou mais além, que você me lembrou de outra coisa também, só para pegar o gancho aí também, que já algumas empresas, e eu gosto de cerveja, algumas empresas que atendem, elas têm problemas com as cervejas artesanais, problema de estoque. Então, porque a cerveja artesanal ela é artesanal, então o volume dela é menor e às vezes há uma necessidade de compra muito grande de determinados grupos de clientes, e aí às vezes eu não tenho no estoque de uma determinada posição aquela quantidade. Então, há 2 anos atrás, uma grande empresa me procurou para já começar a estudar a viabilidade de ressuprimento por drone. E para esse segmento, cerveja artesanal. Muito bom. É isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver no chat aqui. Não temos. Tem só um comentário que eu queria fazer, Marcos, não sei se dá tempo aí para fazer ainda. Que assim, vocês poderiam falar assim, poxa, mas isso é alguém aqui, né? Porque quando a gente começa a estudar essas coisas, vê pela primeira vez, maneiro, tá? Mas o que eu posso melhorar, né? Mas o que eu posso melhorar? E, poxa, e aí quando você vê nos Estados Unidos, por exemplo, algumas iniciativas que são interessantes, que é o seguinte, olha, a base está aqui, né? Mas você tem uma base móvel. Essa base móvel, dependendo do dia da semana, ela vai estar, e horário, ela vai estar nessa região aqui. Eu coloco ao longo do tempo, no dia, uma base móvel em posições diferentes para reduzir o tempo de atendimento. Isso é outra coisa legal, que é como você posicionar as bases móveis, que aí elas podem contar com esses atendimentos emergenciais que você colocou via drone. E você pode mandar a equipe por cima, ó, não, eu já estou próximo aqui, mas vai trazendo equipamento XYZ, porque eu vou precisar desse atendimento aqui. Então, a equipe chega rápido, faz os primeiros socorros, e via aérea vem o equipamento que ele precisa para finalizar o atendimento pré-hospitalar. Entendi. Tá certo, muito bom, excelente, a gente agradece demais aí a sua participação e espera revê-lo em breve aí nos próximos eventos, né? Ano que vem a gente tem evento de novo, com certeza, e já está pré-convidado, né? Se você aceitar, aí a gente faz essa colaboração de novo, tá bom? Com certeza, a hora que vocês quiserem, espero ano que vem estar por aí, fazer essa apresentação pessoalmente. Eu tenho vários outros problemas bem bacanas de logística, bem assim, logística e matemática aplicada, que acho que pode ser de interesse aí do Instituto, então a gente está aberto aqui a parcerias também, se vocês desejarem. Foi um prazer estar aqui com vocês, prazer muito grande, espero que tenham gostado, de fato. Obrigado, professor. Eu vou parar a gravação e deixo aqui no chat, gente,